Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula aberta aqui no clube, aqui no YouTube. E essa aula vai para o clube. E se você é aluno, saiba que depois também o material didático vai para lá para dentro da nossa plataforma. E nessa aula nós vamos falar sobre tensão pré-menstrual. Qual é o papel da nutrição e como nós, nutricionistas, podemos fazer este controle dentro do consultório de nutrição, tá? Então, eu trouxe esse assunto para cá porque, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Deixa eu aqui compartilhar. Muito bem. Então, a gente vai falar sobre o papel da nutrição nesse controle da tensão pré-menstrual, da fisiopatologia até a conduta. Vamos lá. O que é, de fato, a tensão pré-menstrual, a síndrome pré-menstrual? Ela é um conjunto de sintomas físicos, emocionais e comportamentais. Isso é muito importante que a gente saiba. Não é só um sintoma físico, não é só um sintoma emocional e nem só um sintoma que muda o nosso comportamento, mas sim as três coisas. Então, eu tenho sintomas físicos, eu tenho sintomas emocionais e eu tenho sintomas comportamentais. Se você que atende uma mulher, você sabe exatamente que em alguns meses esses sintomas estão muito potencializados. Outros meses, esses sintomas estão muito menores e ela tem uma variação de sintomas e de sinais, tá? Surgem na fase lútea do ciclo menstrual, ali do 14º ao 28º, e interrompem com a menstruação. Ela afeta de 20 a 40% das mulheres em idade reprodutiva. Ou seja, a gente tem bastante mulheres afetadas com a síndrome pré-menstrual. É uma hipersensibilidade à flutuação dessa progesterona e desse estrogênio, e há uma desregulação serotoninérgica, ou seja, a serotonina e o GABA estão irregulares, fazendo com que a gente tenha queda de humor, a gente tenha aumento de irritabilidade, a gente tenha dores, principalmente aqui nos seios, e aí você tem queda de cálcio e de magnésio também nessa fase lútea, tá? E que isso acaba amplificando ainda mais os sintomas. Os critérios diagnósticos, mais que um sintoma físico e mais que um sintoma emocional, nos últimos 3 ciclos e que tenham impactos funcionais. Por exemplo, a mulher tem muita dor, então, olha, eu tenho muita dor nos seios, eu tenho muita cólica, eu tenho muita irritabilidade, que nesses dias eu faço o mínimo. Eu não consigo sair para treinar, eu não consigo fazer outras atividades, eu vou trabalhar, eu fico com muita enxaqueca e eu produzo muito pouco. Ou seja, eu tenho um impacto funcional por conta dessas dores. E o melhor é um registro prospectivo menstrual por 2 ciclos, tá? No consultório, gente, eu sempre, todas as consultas, Adriana, mas a mulher menstrua uma vez por mês, mas todas as consultas, porque eu vejo a cada 15 a 20 dias, eu pergunto para essa mulher: menstruação, sintomas. Você tem sentido alguma coisa que está diferente? Seja retenção hídrica, seja dores, seja irritabilidade, humor, enxaqueca, enfim. Então, assim, sempre façam essas perguntas, porque o registro no prontuário pode te ajudar a definir o diagnóstico que é a TPM, porque eu tenho que anotar, eu tenho que estar ali anotando para entender quais são os sintomas que essa mulher está sentindo. Bom, físicos. Eu tenho sensibilidade mamária e mastalgia. Eu tenho distensão abdominal, cefaleia e enxaqueca, retenção hídrica e edema, fadiga, alterações do trânsito intestinal, dor pélvica, acne e seborreia, tá? Emocionais, irritabilidade, ansiedade, depressão, choro fácil, sensação da perda de controle, baixa autoestima, confusão mental. Então, assim, nossa, memória, aí você tenta pensar em uma coisa, você não consegue, aí fica aquela nuvem mesmo, sabe? E uma dificuldade de concentração. Um aumento por vontade de comer doces e carboidratos, um aumento de fome, isolamento social, redução de libido, hipersensibilidade a ruído, insônia, dificuldade nas relações interpessoais e queda de produtividade. Então, eu tenho aí um mapa mesmo de vários sintomas. E é legal, pessoal, vocês perguntarem para a mulher, durante a consulta mesmo, falar para ela, falar assim: me conta um pouco, de 0 a 10.
Quanto foi a sua enxaqueca, a sua dor de cabeça? De 0 a 10, quanto você está se sentindo inchada? Porque aí ela consegue mapear isso, falar assim, nossa, estou me sentindo muito, estou me sentindo pouco, enfim, aí consegue ter esse mapeamento, tá bom? Bom, a gente tem na fase lútea a queda da serotonina, disparando então a busca por carboidratos como autotratamento. Na fase lútea, a gente tem uma queda de estrogênio, então a redução da síntese de serotonina pelo sistema nervoso central, um déficit dessa serotonina, busca por carboidratos de alto índice glicêmico. Eu tenho o aumento de triptofano, carboidrato, insulina, competição dos aminoácidos, mais triptofano no sistema nervoso central, e aí um aumento de serotonina, triptofano, 5-HTP, que é a conversão, e a melhora do humor temporária. A ausência de carboidratos neste período prejudicam e potencializam mais os sinais e sintomas. Ou seja, eu tenho, se eu fizer, a gente que faz periodização da dieta, a gente que trabalha com, eu vou rodiziar estratégias nutricionais. Se eu estou percebendo que essa mulher, mês a mês, sofre com a tensão pré-menstrual, se eu inibir carboidratos, eu vou acabar fazendo com que ela tenha mais vontades, com que ela acabe descompensada. Então, é bom evitar, tá bom? Então, indicar carboidratos complexos na fase lútea, então aveia, batata doce, quinoa, como estratégia, mas não proibir. Então, eu não devo proibir carboidratos nesta fase, tá? Magnésio. Hum. Magnésio é essencial nessa fase, porque a deficiência dele amplifica ansiedade, irritabilidade, cólica e retenção hídrica, tá? Então, ele é cofator de mais de 300 enzimas, incluindo as das vias da serotonina. Ele tem um efeito ansiolítico, reduz prostaglandinas pró-inflamatórias, reduz o canal do GABA, então ele tem um efeito calmante, e a queda de magnésio na fase lútea é documentada em mulheres com TPM severa. Então, como prescrever? 200 a 400 miligramas de magnésio por dia, na forma de citrato, treonato ou gliceretofosfato, mas o mais comum é o citrato e o treonato. A gente tem vários compostos prontos, tem Pura Vida, tem Vitafor, tem algumas marcas que já fazem mais de um magnésio, né? 3 magnésios por fórmula, tá bom? 2 semanas antes da menstruação, e os alimentos, semente de abóbora, cacau, folhas verdes escuras e amêndoas. Então, a gente também tem fontes de magnésio. Seria legal a gente compilar essas fontes nessas 2 semanas antes da menstruação. Porque eu consigo fazer com que o meu paciente consiga, de fato, a minha paciente de fato consiga minimizar os sintomas dessa TPM, tá? E o que o cálcio e a vitamina D têm a ver na TPM? Eu brinco que eles são a dupla que regula o humor, né? Humor, dor e a retenção hídrica. A queda de cálcio nessa fase lútea ativa a PTH, amplificando a instabilidade de humor, ansiedade e retenção hídrica. Porque o cálcio, você assistiu a aula aberta aqui do canal, né? O cálcio modula liberação de neurotransmissores. Então, eu preciso dele. Quando a gente fala sobre vitamina D, receptores dela estão no hipocampo e no sistema límbico. Então, ela modula a síntese de serotonina, regulação do humor e função imune, fatores centrais na TPM. Eu coloquei as evidências, né? Então, a gente tem evidência de suplementação de cálcio de 500 a 1.200 miligramas, reduzindo sintomas em múltiplos domínios da TPM, incluindo humor e dor. Eu tenho suplementação de vitamina D, ela também melhora esses sinais e sintomas. Então, 1.000 a 1.200 miligramas por dia, sempre em doses divididas de cálcio e priorizando fontes também, né, gente? Laticínios, tofu, couve, sardinha, citrato ou carbonato com vitamina D. E a vitamina D tem o nosso alvo sérico nos exames bioquímicos de 40 a 60 mg por ml e suplementação de 2.000 a 4.000 por dia, tá? Exposição solar e alimentos
ricos em vitamina D. Eu acho que aqui, assim, de verdade, olhem a aula de cálcio, que foi uma aula aberta que aconteceu. Por quê? Porque ao olhar a aula de cálcio, você vai entender quais são os mecanismos, porque lá eu expliquei. Mas é importante saber que se você tem uma mulher que sofre há mais de meses com a tensão pré-menstrual, todos os meses ela tem, você tem que pensar em magnésio, cálcio e vitamina D. Você não pode, na dieta dela, não priorizar esses nutrientes. Sempre que a gente calcula a dieta, a gente tem os nossos nutrientes que são nutrientes alvo. Quais são os alvos que eu quero? Quais são os nutrientes que eu falo assim, não, esses nutrientes têm que ter cálcio e vitamina D e magnésio quando você estiver falando de uma mulher com tensão pré-menstrual. B6 e zinco modulam o humor. Eles não modulam só na TPM, tá bom? Aqueles são nutrientes alvos da TPM. Aqui, eles vão modular com qualquer paciente, mas a gente usa também na TPM porque um dos sinais e sintomas dessa TPM é essa queda no humor, essa irritabilidade que aumenta. Então, aí, B6 e zinco vão me ajudar muito. Quais são os mecanismos, né? Então, cofator na conversão, o AB6, que é o triptofano, que é a piridoxina, ela faz conversão, ela é um cofator na conversão de triptofano, 5-HTP, né, é a conversão, serotonina, também participa da síntese de dopamina e GABA. Então, na sua deficiência, eu tenho maior ansiedade, irritabilidade, depressão na fase lútea. Mas você tem esses mesmos sintomas em qualquer paciente que tem um problema aí de ansiedade, depressão, queda de humor, tá? O zinco tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e ele modula receptores de progesterona e estrogênio e inibe o COX-2, menos prostaglandinas, menos dor e menos inflamação, e o déficit está correlacionado com uma TPM severa. Eu tenho doses clínicas aí que eu posso fazer de prescrição, mas eu sempre falo que os dois, tanto a B6 quanto o zinco, é muito fácil de encontrar na alimentação. Então, dificilmente a gente usa suplementação, a gente acaba priorizando a alimentação, também porque senão você vai ficar aí oferecendo muitas cápsulas para essa mulher, e é ideal também que ela consiga comer. Frango, atum, batata, banana, grão de bico, batata com casca e pistache, ostras, carne vermelha, semente de abóbora, lentilha e castanha de caju. São relativamente alimentos fáceis de serem encontrados e você consegue fazer essa manobra, tá? Ômega 3. Ômega 3 ele é um anti-inflamatório, né? Então ele não é anti-inflamatório também só em casos de TPM, ele é um anti-inflamatório. O EPA e o DHA reduzem prostaglandinas, dor, ansiedade e depressão, então agindo como inibidores de COX-2 e LOX5, precursor de resolvinas e protectinas, modula o eixo de serotonina e dopamina e reduz a sensibilidade à insulina lútea. Então, você tem uma menor vontade de comer, menor fome, menor compulsão, menor impulsividade, principalmente por doces e por carboidratos. 1 a 3 gramas de EPA e DHA para efeito de humor, 2 para 1, né, de EPA e DHA com a refeição principal. E existem as fontes de ômega 3 também. Salmão, sardinha, atum, chia, linhaça, também são fontes de ômega 3, tá? Que piora e o que protege a TPM? O que protege? Carboidratos complexos. Receitas com aveia, refeições com batata doce, quinoa, arroz integral. Então, assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho costume de comer arroz integral nas minhas refeições. E aí eu sempre ofereço, ou você põe uma receita, ou você coloca junto com um outro alimento que essa pessoa goste, para ir inserindo esse hábito. Porque a gente fala assim, ah, não, mas não muda o gosto. Gente, mas muda. Do arroz branco para o arroz integral, você tem uma mudança de sabor, mas ao mesmo tempo ele protegeria contra esses sintomas que são ruins, porque a gente tem altos consumos de calorias, de carboidratos e doces nesse período de TPM. Proteínas magras, então frango, ovos, tofu e leguminosas. Folhas verdes escuras, espinafre, couve, agrião, rúcula, peixes gordurosos, frutas vermelhas e cacau. Hoje em dia,
não sei aonde você está, mas eu acho que na maioria dos lugares, nós temos a possibilidade de comprar frutas vermelhas congeladas. E essa é uma grande sacada dentro do consultório, que é pedir para o paciente bater um iogurte natural com essas frutas, porque aí eu tenho um sabor que, em geral, os pacientes gostam muito, tá? Então eu sempre uso esse conjuntinho de coisas porque eu acho que fica fácil. Azeite de oliva extra virgem, sementes de linhaça e chia e laticínios fermentados. Então, a gente também pode usar aí os laticínios. O que, que piora muito os sintomas da TPM? O pico, os alimentos que causam pico insulínico, porque eles geram mais craving, geram mais vontade de comer, geram mais impulsividade à comida. Então, açúcar refinado e doces industrializados, o sódio em excesso, cafeína, álcool, ultraprocessados e gordura trans, pular refeições. Então, pular refeições, eu tenho uma hipoglicemia e uma irritabilidade e cravings bem amplificado, excesso de frutose e dieta muito restrita em calorias. Para os meus pacientes, para as minhas pacientes que têm o os sintomas e sinais da TPM, assim, todos os meses, o que que eu costumo fazer? Não uso dietas hipocalóricas nesta fase, ok? Porque o uso da dieta hipocalórica nessa fase vai piorar muito os sintomas. Bom, qual a conduta nutricional na TPM, então? Anamnese, então, duração e regularidade do ciclo, fase de início dos sintomas, um diário prospectivo de 2 ciclos e o uso de contraceptivos hormonais, que não está na nossa alçada, está na alçada do ginecologista, mas eu sempre gosto de conversar com a minha paciente sobre os prós e os contras dos contraceptivos hormonais, né? Então, assim, é, não é para todas as mulheres que esses contraceptivos são muito bem-vindos, não há nenhum sinal, não há nenhuma mudança corporal. Então, muitas vezes, nós conseguimos controlar com uma alimentação. Então, eu não vou fazer uma dieta restritiva nesse período, eu vou buscar melhorar as fontes alimentares, eu vou fazer suplementação nesse período. Vocês podem até encontrar, eu acho que, se eu não estiver muito errada, mas existe até um suplemento vitamínico da Nestlé que já é de TPM mesmo. Então, vocês vão ver que eles têm esses nutrientes-alvo aqui que a gente colocou. Então, de repente, fazer a suplementação protege ela, minimiza os sintomas ou até retira os sintomas e fazem com que ela não precise necessariamente fazer o uso de contraceptivos hormonais. Avaliação laboratorial, sempre. Magnésio, vitamina D, zinco, insulina de jejum, Roma-IR, TSH, T4 livre, hemograma e ferro. Suplementação: magnésio citrato, cálcio citrato, vitamina D, ômega 3 e B6. Iniciar sempre 14 dias antes. Então, eu uso, até falo para essas mulheres, aplicativo mesmo no celular. Vocês nem vão, vocês vão conseguir ver, né? Tá rosinha aqui. Aplicativos no celular. Você anota o dia da menstruação para você saber quando ela vai vir de novo e quando, se ela está regular. Porque se ela não está regular, a gente também precisa saber. E quanto é 14 dias antes? Então, a minha previsão para menstruar é tal dia. Quanto é 14 dias antes? Quando que a gente vai começar? E criar um esquema dentro do consultório para que essa mulher consiga fazer, tá bom? Ajuste alimentar, então distribuir os carboidratos complexos em 5, 6 refeições, proteína em todas as refeições, reduzir sódio, cafeína, álcool e hidratação, tá? Sempre 35 ml por quilo de peso. Reavaliar 3 ciclos completos, diário de sintomas, ajustar doses e considerar encaminhar a ginecologista para esse tratamento da TPM, tá? Para terapia. Guia de suplementação. Eu coloquei aqui um guia de suplementação e as estrelinhas de evidência. Porque, como eu disse, tanto a vitamina D quanto a vitamina B6 e o zinco, cadê o zinco? Ah, e o zinco. É, eles têm evidências em tudo, assim, de humor. Não é só exclusivo para TPM, né? Você tem magnésio e cálcio que você tem uma baixa mesmo na fase lútea, então, assim, é específico para essa fase da mulher. Mas alguns outros
você dizer para mim que piridoxina mexe com o humor, sim, mas não mexe com o humor só na TPM, mexe com o humor em todos os âmbitos, né? Então precisa conseguir fazer isso de uma forma que, olha, se a alteração é de humor, eu vou usar então B6, eu vou usar então o zinco, tá bom? Quando que a TPM vira o transtorno disfórico pré-menstrual? Que é, de fato, só 3 a 8 mulheres. Por quê? Porque ele é um nível acima da TPM, tá? Quando a intensidade é muito grave, quando você tem até desesperanças, mais de 5 sintomas, um afetivo e 2 ciclos, 5 sintomas, tendo um afetivo, sendo que você viu que está na fase lútea e que você tem mais de 2 ciclos, tá? E aí você pode usar a suplementação de magnésio, ômega 3 e B6 como suporte ao tratamento farmacológico. Então, muitas vezes essa mulher, ela precisa de fato de um tratamento médico, tá? Porque os sintomas estão muito potencializados. Eu atendo há 21 anos. Dentro da minha experiência de consultório, eu vejo que muitos desses sintomas são minimizados com melhora do comportamento, né? O comportamento dessa mulher em relação aos seus hábitos de vida. A gente sabe o quanto esses hábitos impactam, né, na vida, e quando ela consegue mudar esses hábitos, quando ela consegue melhorar esses hábitos, tudo fica melhor, tá? Dentro do clube, nós temos um módulo de saúde da mulher e a gente tem 9 aulas lá sobre esse assunto. Então, tem fertilidade, síndrome do ovário policístico, gestação, diabetes gestacional, menopausa, endometriose. E aí, aqui eu sugiro, se você é aluno, que você assista para complementar isso aqui, essa aula que eu dei aqui, tá? Mas essa aula, ela tinha um caráter de ser prática, um caráter de realmente trazer vocês para o que que eu posso fazer, quais são os nutrientes-alvo dentro do atendimento nutricional. Eu deixei aqui as referências e eu quero agradecer você que assistiu mais uma vez essa aula. Vai me contando aqui nos comentários o que que você está achando dessas aulas abertas, de repente sugerindo temas para eu trazer aqui, para que a gente possa criar semanalmente aqui um encontro no meu canal do YouTube, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.